Por que homens têm feito mais cirurgias plásticas nessa década de 2020? Porque a aparência se tornou novamente mais um instrumento de pertencimento numa sociedade que é pautada pela busca da atenção. As cirurgias plásticas seriam, então, uma solução superficial para um problema mais profundo? Homens têm feito mais cirurgias plásticas e eu não acho que seja só pela estética. Fenômenos como o Mar-a-Lago Face, nos Estados Unidos, parecem indicar que as cirurgias plásticas estão tentando solucionar uma adequação que eu acho que é mais relacionada ao pertencimento num determinado grupo de pessoas do que aquele simples desejo inocente de querer ter mais simetria no rosto. O nome dessa tendência vem da propriedade do Donald Trump, lá na Flórida, e se refere a esse grupo de procedimentos estéticos que são realizados em homens e mulheres envolvidos nessa elite que o visita lá na propriedade de Mar-a-Lago. A tendência é de colocar facetas nos dentes para ficar bem brancos e bem artificiais, arquear as sobrancelhas de maneira artificial e deixar o rosto bem preenchido mesmo para ficar com essa cara de artificial. Não é um defeito, é o que sinaliza para esse grupo que eles têm a mesma inclinação política. Talvez, e especialmente por conta de manifestações exageradas feito essa, é quando eu observo uma tendência de homens fazendo mais cirurgias plásticas, porque reflete um pouco a liberação do machismo em relação à estética, ao cuidado com o corpo e com a aparência, que por sinal é um impulso humano muito antigo, muito ancestral. Ele vem do medo de não ser aceito por uma tribo, ou até de não parecer importante dentro dela. Hoje, no mundo hiperconectado no qual a fotogenia se tornou uma fonte de renda para qualquer pessoa com uma câmera na mão, as aparências se tornaram mais valorizadas como porta de entrada para as oportunidades e os grupos disponíveis na vida. E em paralelo, hoje em dia, os homens têm os primeiros contatos deles com as pessoas do mundo real, acontecendo primeiro através dos dispositivos. Então, parecer bem nas fotos e nos vídeos soa como fundamental hoje em dia. Como foi documentado no Reino Unido em 2026, até para conseguir uma entrevista de emprego, é preciso expor o seu rosto e a sua expertise no Instagram e no TikTok. Sem falar nos aplicativos de romance e relacionamento que usam as nossas fotos e nossos vídeos para nos colocar sob o escrutínio de um monte de desconhecidos num jogo de beija ou passa, no qual o seu peso, a sua altura e a sua profissão importam tanto quanto o quanto bonito você é na tela do celular. Se antes a primeira impressão era que ficava na cabeça das pessoas, quando era mais habitual da gente se conhecer no mundo físico, cara a cara, hoje há o risco de uma captura de tela eternizar na internet o seu pior ângulo ou o seu pior momento. Então a pressão para o homem hoje é muito grande para não se tornar um motivo de piada, porque o escárnio quase sempre sinaliza uma rejeição por parte de um indivíduo ou um grupo. Então ser zoado por alguém é quase que um grande "você não é homem o suficiente, você não é homem igual a gente, você não é homem". Então grande parte da popularidade dos procedimentos estéticos nos homens talvez esteja ligada exatamente a isso. Pouca gente entra numa clínica querendo só endireitar o nariz e acabou. O que as pessoas procuram é o que virá depois da cirurgia. Mais atenção, mais aceitação, mais oportunidades e talvez menos sensação de isolamento na vida. Mas a estética não era coisa de macho até pouco tempo. Eu comecei a notar que mais homens com procedimentos estéticos estavam aparecendo nas séries de TV e nos filmes 10 anos atrás, mais ou menos. Só que agora, em 2026, é impossível, eu acho, de assistir qualquer coisa na tela e não ver um homem com algum tipo de procedimento estético cirúrgico. Os padrões de beleza impossíveis que antes eram reservados às estrelas de cinema foram herdados pelas estrelas de televisão e hoje foram herdados por qualquer pessoa com um celular na mão. Então, mesmo que o interesse masculino por cirurgias plásticas tenha aumentado consideravelmente a partir de 2004, para um homem fazer procedimento estético nessa época era pedir para ser tratado ainda com muita afeminofobia, porque a estética era coisa ou de mulher ou de boiola. Quando o acesso aos smartphones e as redes sociais cresceram ao ponto de hoje qualquer pessoa poder criar uma vida, uma carreira, monetizando a própria imagem, os procedimentos estéticos começaram a ser vistos menos como algo relacionado unicamente ao feminino, mas ainda assim eram coisas apenas mais comuns entre quem trabalhava diretamente de frente para as câmeras. Só que a partir de 2020, quando o isolamento social se tornou obrigatório, as videochamadas se tornaram parte do cotidiano das pessoas diário. Todo mundo que precisava interagir, estudar ou trabalhar estava fazendo isso de casa, pelo computador, pelo celular, pelo tablet. E justamente nessa época, por a gente ficar muito tempo de frente para as telas, as cirurgias plásticas em homens se tornaram tabus menores, porque eles também queriam parecer mais joviais, menos cansados e mais másculos, apesar das distorções das câmeras. Inclusive tem um estudo sobre isso. A dismorfia do zoom
É quando as pessoas querem corrigir deformações que elas veem no rosto, que na verdade só existem quando a gente olha através da câmera de um celular ou de um computador que literalmente deforma a nossa imagem na tela. De modificações corporais ancestrais à cirurgia estética moderna. A preocupação humana com a aparência estética não é uma invenção contemporânea. Sociedades muito ancestrais já faziam modificações corporais em homens e mulheres como parte de rituais de maturidade e de crescimento para pertencer a alguma hierarquia do grupo ou literalmente para atender os padrões de beleza daquela tribo. Tem os exemplos de crânios deformados aqui na Enciclopédia Britânica que mostram exatamente isso. Inclusive esses pescoços alongados que são do sul ou sudeste da Ásia, se eu não me engano, e que acontecem até hoje. A Índia também teve um cirurgião chamado Sushruta, que possivelmente no século 6 antes de Cristo já estava registrando técnicas de reparação para a reconstrução do nariz das pessoas. Isso é incrível. E mesmo que nossos métodos atuais sejam mais sofisticados tecnologicamente, moldar o corpo para atender às expectativas sociais faz parte da herança humana há milhares de anos. O que mudou então não foi a preocupação com a estética, mas a velocidade na qual esses padrões são criados e reciclados e monetizados a depender das inclinações de determinados grupos na internet. Como a inadequação corporal se tornou viral na sociedade moderna. A popularização da cirurgia plástica moderna começou na Europa e nos Estados Unidos durante o século XIX para corrigir deformações congênitas e lesões e sequelas de doenças. Só que o tratamento específico do rosto de soldados feridos durante a Primeira Guerra Mundial acelerou consideravelmente o avanço dessas técnicas focadas no rosto. Depois da Segunda Guerra Mundial é que esses procedimentos estéticos se tornaram mais comuns, porque a anestesia e o antibiótico tornaram as recuperações e os procedimentos mais seguros. Tanto que em 1962 os implantes de silicone foram inventados. Até então, a pressão para se manter jovial e bonito recaía sobre as mulheres, especificamente as ricas. Só que nas décadas seguintes, as celebridades de cinema, de televisão e todo o esforço da publicidade em vender produtos ajudaram a transformar esses procedimentos estéticos e médicos em símbolos de desejo e de status para qualquer pessoa. O que antes funcionava como uma solução concreta para um problema físico, passou a ser vendido como uma solução para qualquer inadequação sentida. Uma mulher não precisava mais ter uma deformidade para fazer cirurgia plástica. Ela bastava sentir que tinha um nariz muito grande, ou seios muito pequenos, ou que estivesse envelhecendo rápido demais para se meter debaixo de uma faca. E aí, em 2025, a indústria da beleza ligada diretamente às cirurgias plásticas teve um mercado global estimado em 97 bilhões de dólares. E aí, conforme mais celebridades e mais influenciadores começam a corrigir pequenas imperfeições no rosto, mas sem ser transparentes sobre isso, sem falar para as pessoas o que foi que elas fizeram, elas criam novas referências do que é normal e principalmente desejável no rosto de alguém. Então, quem observa de fora está se comparando com um rosto que é completamente artificial e a pessoa não sabe disso. E sem saber disso, ela se sente inadequada. E se sentindo inadequada, ela vai buscar uma solução na faca, se for necessário. Os homens se tornaram um novo mercado para a indústria da beleza porque nunca foi tão fácil transformar uma inadequação em oportunidade de lucro.